Vamos resolver a questão 21 que ocorreu na prova de RQ do teste AMPAD na edição de fevereiro de 2017. Ela trata de equações exponenciais. Enunciado do problema: considere a inequação 1 meio elevado a 3x menos 9 dividido por 2 menos x maior ou igual que 16. O conjunto formado por todos os números reais que satisfazem essa inequação são dadas 5 opções de resposta baseadas em intervalos. Nós podemos notar que trata-se de uma inequação exponencial, que nós temos que determinar o conjunto verdade desta inequação. Inicialmente, vamos fazer a redução dos termos da inequação a uma mesma base, no caso, a base meio. Então, 1 meio elevado a 3x menos 9 sobre 2 menos x maior ou igual que 16, se e somente se 1 meio elevado a 3x menos 9 sobre 2 menos x maior ou igual que 1 meio elevado a menos 4. Com isto, eu consigo reduzir esta inequação à base meio. Todos os termos são funções exponenciais de base meio. Vamos fazer uma pequena recordação sobre funções exponenciais antes de nós prosseguirmos na resolução do problema. Propriedades. Uma função exponencial de base A maior do que 1 será estritamente crescente quando A elevado a x1 menor do que A elevado a x2, se somente se x1 menor do que x2. Então, o sentido da desigualdade se mantém na função estritamente crescente, função exponencial estritamente crescente. Se AX1 for menor do que AX2, as potências x1 tem que ser menor que a potência x2. Uma função exponencial, quando a base está entre 0 e 1, será estritamente decrescente quando A elevado a x1 maior que A elevado a x2, se e somente se x1 menor do que x2. A gente observa aqui que a desigualdade troca. Então, aqui é maior, aqui nas potências tem que ser menor. Então, recapitulando, a função de base maior do que 1, função exponencial de base maior do que 1, será estritamente crescente quando AX1 menor do que AX2, se somente se x1 menor do que x2. Então, a desigualdade se mantém dos expoentes. E se a base for entre 0 e 1, ela será estritamente decrescente, portanto, A elevado a x1 será maior do que A elevado a x2, se e somente se x1 menor do que x2. Então, a desigualdade troca de sentido. Isso é suficiente para nós resolvermos o nosso problema, mas vamos notar ainda que a base, quer seja maior do que 1, quer seja entre 0 e 1, ela é maior do que 0, então A elevado a x será sempre maior do que 0 para qualquer x real. Vale dizer, a imagem de uma função exponencial será sempre o conjunto dos reais positivos. Vamos retornar então ao problema. Então nós temos uma inequação exponencial de base entre 0 e 1, no caso base igual a meio, portanto ela será decrescente. Se ela é decrescente, o fato de ser maior ou igual aqui implicará que os expoentes têm que ser menores ou iguais, ou seja, 3x menos 9 sobre 2 menos x terá que ser menor ou igual que menos 4. Então, tens uma equação exponencial de base meio, entre 0 e 1, vale dizer, meio elevado a 3x menos 9 sobre 2 menos x
maior ou igual que meio elevado a menos 4, se e somente se os expoentes 3x menos 9 sobre 2 menos x menor ou igual a menos 4. Esta é a relação fundamental para resolvermos a equação exponencial. Vamos observar, entretanto, que esta inequação que obtivemos é uma inequação fracionária. Nós temos, então, uma inequação fracionária, que é aquela em que a variável ou a incógnita ocorre no denominador. E nós precisamos verificar as condições de existência dessa inequação fracionária. Ora, jamais podemos ter um denominador nulo, portanto, 2 menos x tem que ser diferente de zero. Agora, nós temos que estudar a inequação fracionária com relação a dois casos. Ou 2 menos x é maior do que zero, ou 2 menos x é menor do que zero. Então, são os dois casos que eu tenho que verificar na inequação fracionária. Caso 1, 2 menos x maior do que zero, que implica em x menor do que 2, e 2 menos x menor do que zero, que implica em x maior do que 2. Vamos ver os dois casos, iniciando com o caso 1, 2 menos x maior do que zero, ou seja, x menor do que 2. Então, x menor do que 2, e se eu multiplicar a inequação fracionária de um lado e de outro por 2 menos x, o sentido da inequação não se altera, porque eu estou multiplicando por um número positivo. Portanto, 3x menos 9 será menor ou igual que menos 4 vezes 2 menos x, o que implica que menos 1 menor ou igual que x, mas x tem que ser menor do que 2, logo, menos 1 menor ou igual que x, menor do que 2. Vamos olhar agora o segundo caso, que é aquele em que 2 menos x menor do que zero, vale dizer x maior do que 2. Se x é maior do que 2, mas 2 menos x é menor do que zero, quando eu multiplico 2 menos x de um lado e de outro da inequação fracionária, esta muda de sentido. Então, 3x menos 9 é maior ou igual que menos 4, que multiplica 2 menos x. Isso acarreta que x maior do que 2, que já tínhamos verificado antes, mas x será menor do que menos 1. Ora, isso é impossível. Portanto, este caso 2 é impossível, ficamos apenas com o caso 1 e com a restrição de que x diferente de 2. Logo, o conjunto verdade, que é o conjunto dos números reais que satisfazem a inequação exponencial, será igual ao conjunto dos reais, tais que menos 1 menor ou igual que x, menor do que 2, ou, em termos de intervalo, o intervalo fechado à esquerda em menos 1, aberto à direita em 2. Portanto, a resposta do problema, questão 21 do teste Champad, de fevereiro de 2017, é a opção B. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Caso tenham dúvidas, por favor, postem as dúvidas pela plataforma EAD na seção de dúvidas. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.